Essa talvez seja aquela pergunta de US$ 1 milhão, não é? Essa é a pergunta com a qual vários dos nossos irmãos em Cristo, mesmo do passado, têm lidado com ela, têm enfrentado, têm procurado compreender. É importante nós lembrarmos que na história da redenção, Deus utilizou o sofrimento, talvez o maior sofrimento, o sofrimento do seu filho, para trazer alívio, para trazer salvação e para trazer redenção ao seu povo. Nesse caso, é possível ver de uma forma macro Deus utilizando uma situação de sofrimento, de cruz, de morte, de dores, para a redenção do seu povo. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo recebe uma coroa de espinhos, para que eu e você, crentes em Jesus Cristo, recebamos uma coroa da vida. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi desnudo, para que eu e você fôssemos revestidos com os mantos da justiça de Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi feito maldito, porque a Bíblia diz maldito aquele que morre pendurado no madeiro, para que eu e você fôssemos feitos benditos do Senhor. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo sofreu o afastamento do Pai, a ponto dele clamar, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você fôssemos acolhidos pelo Pai, e ele não se afastasse de nós em momento algum. Então, quando eu e você olhamos para a história da redenção, nós já temos essa imagem de como que Deus pode utilizar o sofrimento para redimir um povo para si, um sofrimento no seu propósito maior, que é o propósito da redenção. Mas aqui eu estou falando de uma perspectiva macro. Mas vamos caminhar por uma perspectiva micro também. Na perspectiva micro, aquilo que acontece na minha vida, aquilo que acontece na sua vida, Deus triunfa sobre o sofrimento. E aqui eu gostaria de utilizar muito a história de Jó. Talvez Jó seja o indivíduo, o personagem bíblico que mais sofreu. A descrição que nós temos do sofrimento de Jó é que em um determinado momento, por outro, ele perde os seus bens, ele perde a sua família, ele perde a sua saúde. A própria esposa de Jó, talvez não conseguindo olhar para o marido dela naquela situação tão deprimível, ela diz: olha, amaldiçoa Deus e morra. A morte para você é melhor do que você viver com todo esse sofrimento pelo qual você está passando agora. Mas é interessante observar que aquele sofrimento de Jó foi um sofrimento no qual que foi utilizado por Deus para cumprir o seu propósito. E se você observar ali, você vai ver que algo que Jó não sabia, e eu e você sabemos pela leitura bíblica, que Satanás chega diante do Senhor Deus e ele diz que Jó só servia a Deus porque Jó não sofria, porque Jó estava numa zona de conforto. E o Senhor prefere acreditar em Jó do que acreditar naquela acusação de Satanás. É interessante observar isso, porque quando eu contrasto aquele texto de Jó com o texto de Gênesis, capítulo de número 3, quando a serpente chega para a mulher e ela diz assim: é assim que disse Deus, não comerás de todas as árvores do jardim. Depois a serpente diz: é porque Deus sabe que no dia que você comer, você será como ele. Naquele momento, a mulher preferiu acreditar na serpente e duvidar de Deus. Mas quando a mesma serpente, Satanás, chega diante de Deus e acusa um servo de Deus, dizendo: esse servo do Senhor, chamado Jó, ele só te ama porque ele vive na zona de conforto, Deus diz: então pode ir lá, pode tocar nas suas posses, pode tocar na sua saúde, só não tire a vida. E Deus está dizendo: eu prefiro acreditar e confiar no meu servo do que acreditar na acusação tua, Satanás. E daquela forma, Deus usa o sofrimento de Jó, não apenas para o meu exemplo, para o seu exemplo, mas Deus usa o sofrimento de Jó para cumprir o seu propósito, dizendo que ele não atende às acusações do inimigo,
contra o povo de Deus. E aquilo é benéfico. E da mesma forma, quando eu e você caminhamos, vemos nos Salmos, nós vemos o salmista tantas vezes sofrendo, padecendo, mas você chega no Salmo de número 119 e ele diz assim: foi bom que eu passasse pelo sofrimento para que eu aprendesse a sua lei. A pergunta, então, talvez, não deveria ser se Deus pode utilizar o meu sofrimento para cumprir os seus propósitos ou como ele faz isso. A pergunta, talvez, deveria ser: como que eu estou respondendo aos sofrimentos da minha vida para que Deus seja glorificado em meio aos sofrimentos, para que o Senhor seja exaltado e para que eu cresça a despeito da minha dor no conhecimento e na intimidade com o Senhor.